predador alienígena mais cruel da história está na Terra, para caçar animais e humanos, apenas por esporte, deixando toda esta tribo em perigo. Mas em O Predador a Caçada, filme de 2022, essa habilidosa guerreira indígena agora se vê em uma luta contra a natureza, colonizadores e esta poderosa criatura, para manter o seu povo e sua história a salvo. No filme de ação eletrizante e muito sangrento. Naru é uma guerreira da tribo Comanche, um povo nativo que habitava as regiões onde hoje é o Novo México, Oklahoma e o Kansas, em meados do século XVIII. E Naru, apesar de não ser uma das caçadoras da tribo, é muito habilidosa com sua machadinha e gostava de treinar com seu melhor amigo, um animalzinho maravilhoso chamado Sully, que entendia a língua dos sinais e comandos de rastreamento. E nessa caçada a um cervo sem muito sucesso, Sully acabou sendo pega por uma armadilha em seu rabo, onde aquilo para Naru parecia algo novo, mas o que realmente chamou sua atenção foi uma nave alienígena desenhando os céus com trovões naquela tarde. Bom, ela não era uma das caçadoras da tribo ainda, pois não tinha passado pelo Kutamia, uma iniciação que transformava, segundo a tradição Comanche, qualquer guerreiro em um caçador, provando ao chefe e toda a tribo que tinha essa capacidade. Mas falando com o Sr. irmão Tabi, que já era um caçador experiente, disse que avistou um pássaro do trovão e achou que já estava pronta para o seu Kutamia. O problema é que essa tradição você tem que capturar uma criatura que te caça também. E seu irmão e sua mãe, ambos achavam que ela ainda não estava pronta e teria que servir por enquanto como cozinheira na tribo. E por mais que adorava sua machadinha deixada pelo seu pai e para sua mãe só servia apenas para pegar tubérculos, ela tinha que servir às tradições da tribo e isso ela não podia fugir. Mas algo iria mudar a partir daquele dia. O pássaro do trovão deixou algo para trás, alguém que conhecemos bem, o mestre da camuflagem, o caçador alienígena, o predador. Pai daquela tarde, um grupo de caçadores estava em busca de um integrante pego por um leão. E como seu irmão fazia parte do grupo de caçadores, ela se juntou, mesmo eles não gostando muito. E o que eles ainda não imaginavam é que quem estava por perto era o predador, sem dó nenhuma de retalhar uma cobra, e pelo que parece, estava caçando outros animais. Mas graças às habilidades de rastreamento de Sully, encontraram o caçador ferido e o jeito era, além de remédios, levá-lo para casa. E aquelas plantas que Naru deu a ele esfriava o sangue e diminuía os batimentos cardíacos, a boa e eficaz medicina indígena contra hemorragias. Só que Naru percebeu que algo a mais estava na mata, achando a cobra retalhada e uma pegada que parecia muito de um urso, na dúvida de que animal faria isso com uma cobra, querendo muito avisar o seu irmão que ficou para caçar o felino. Mas Tabi era um dos caçadores mais experientes da tribo, onde já estava na cola do felino, e como viu a determinação de sua irmã naquela noite, propôs ela fazer o Kutamia, sua grande chance de se tornar uma caçadora da tribo. Eles iriam fazer do jeito que ela propôs e quando o leão viesse, ela só precisava matá-lo e dizer a frase que a tornaria uma caçadora. Quando o leão vier, você fala a frase. Você só vai até aqui. Acabou. É o fim. Só que o lance, ele não era um leão, e sim uma onça bem faminta e violenta, por sinal, que já pegou um deles arrastando para baixo da árvore e ela ficando encurralada no galho. Mas de novo, o pássaro do trovão tirou sua atenção e ela acabou caindo, desmaiando ao bater a cabeça em uma pedra. E o tal Kutamia dela, nem de perto ela conseguiu fazer, e seu irmão a carregou para a tribo novamente. E agora estava até com dificuldades para se recuperar. E sua mãe disse que se seu irmão Tabi precisasse da ajuda dela, ele não teria trazido de volta. E claro, né? Onde agora era celebridade na tribo. O caçador mais habilidoso, consagrado chefe guerreiro pelo cacique. Pois foi ele que trouxe a cabeça da onça, a maior prova de proteção e lealdade que um caçador pode fazer por sua tribo. E Naru, infelizmente, não fez nada. Você tentou. Mas você não conseguiu trazer para casa.
que nesse drama percebeu que tinha que caçar sozinha, mostrar para si mesmo e provar para a tribo que poderia ser uma caçadora, indo atrás da criatura que ela só tinha como base a sua pegada e o seu sangue verde. E bom, pelo que mostrou, só queria caçar por esporte, pois um lobo em uma caçada a um coelho que abocanhou depois de uma bela corrida entrou na sua frente e o lobo com raiva o mordeu, que eu achei que até foi bem feito. Só que o predador é covarde, né? Claramente é mais forte, ágil e habilidoso, e ainda tem garras. Matou o pobre animal e ainda como troféu estripou o lobo, arrancando sua cabeça junto com sua coluna. Naru estava aperfeiçoando suas habilidades com sua machadinha, que agora até tinha um cipó para ficar mais ágil para pegar de volta, no qual conseguiu alguns coelhos para o jantar naquela noite. Só que estava focada na criatura que deixou seu rastro para trás, que parece que só está nesse planeta para fazer os seus troféus, mostrando ser capaz de acabar com os maiores predadores da Terra. Mas Naru ficou na dúvida de quem será que tinha feito isso com um rebanho inteiro de búfalos, no qual Naru sabia que matar ele servia apenas para alimento, e aquilo foi uma atitude cruel, fazendo oração e pedindo paz para as almas daqueles animais. E foi a partir daí que as coisas começaram a ficar tensas nesse filme, pois Naru acabou entrando em um poço de lama e sair desse lugar era complicado. Fora que o predador encontrou seu rastro e agora ele iria começar a caçar Naru. É bom, apesar da situação ser desesperadora, graças ao seu cipó bem feito, saiu daquela lama. Uma cena para provar que caçar sozinha pode ser muito perigoso. Já Sully, seu leal amigo, fazia isso sem muita dificuldade. E foi daí que avistou um urso, mas como seu arco tinha molhado, falhou ao apontar para ele. E acabou atraindo ele com o barulho. E eu nunca tinha visto um urso tão sedento desde o filme do O Regresso. Mas Sully conseguiu tirar um pouco da atenção do urso, até que Naru conseguisse arrumar o seu arco. Só que ele estava realmente sedento para pegá-lo. E com um pouco de habilidade e sorte ele apareceu. E olha, quase perdeu pro urso. Mas estamos falando do predador, né? Uma das armas mais letais do universo. E ali, sem piedade, colocou o urso para dormir e depois perfurou sua barriga, mostrando para Naru o quanto ele era forte e destemido. Só que foi rio abaixo que ela conseguiu escapar, percebendo que teria que enfrentar uma das criaturas que até então só conhecia pelas histórias contadas pelo cacique da tribo. E em falar em tribo, como o seu irmão é chefe guerreiro, enviou os caçadores atrás dela, que não acreditaram em nenhuma palavra do que ela disse e levaria ela para casa, nem se fosse na base do soco. E observando essa luta estava o predador, identificando que quem tinha armas era possivelmente hostis e ele não perdoava. Mas mesmo Naru avisando os caçadores, acharam que era apenas gambás na mata. E foi daí que ele começou a atacar. Primeiro com seu laser mira característico e depois que acertaram uma flecha nele, se revelando da sua camuflagem. Eu vou falar, hein? Esse predador aqui é sinistro, hein? E a minha pergunta era, como seria uma luta de indígena contra um dos maiores assassinos da história? E bom, como você deve imaginar, muita violência e sangue derramado dos Comanches, que não tiveram nem um pouco de chances contra ele. O problema é que ele é muito roubado, né? Além da camuflagem, visão de calor, armas com alta tecnologia, tem super velocidade. Então correr dele é ineficaz. E por sorte, o azar de Naru foi que uma das suas dúvidas do começo do filme foram sanadas. De quem eram aquelas armadilhas colocadas na mata? Bom, eram de colonizadores franceses que estavam naquela região e levaram ela ficando presa como uma nativa perigosa. E se não contasse o que sabia, iriam torturar cada vez mais o seu irmão, que encontraram na mata, estavam cortando o seu peito, o fazendo sangrar. Mas como ela não disse nada sobre o que sabia, usaram eles como isca para pegar o tal predador. Coitados, mal sabiam com que estavam lidando. E foi
aquele pequeno massacre básico com os colonizadores. E aí sim complicou, né? Pois Tabi achou que agora iria morrer. Mas Naru disse pra ele não se preocupar, pois o predador não via ela como uma ameaça. E ele não gostava de presas fáceis. O negócio dele era caçar. E olha que os franceses até tentaram pegar o predador com armadilhas e redes. Claro, né? Ineficaz, pois o predador tem super força e inúmeras habilidades tecnológicas que só ele tem. E meus amigos, passou cerol fininho nos franceses, um deleite de violência. Enquanto os franceses tentaram em vão meter bala nele, Naru e seu irmão se soltaram, já querendo achar formas de matar a criatura, pois segundo Taby, se ele sangra, pode ser morto. E tá aí uma das armas que eu acho que eu não tinha visto ainda do predador, hein? As bombas flutuantes teleguiadas. Isso se repaita covardia contra colonizadores com armas que tem que recarregar a cada tiro. E a cena a seguir foi Naru tentando resgatar Sully, presa pelos colonizadores. E olha, a garota mandava bem demais, hein? Tanto com facas quanto com sua machadinha. Era rápida, habilidosa e certeira. E um detalhe sobre a resistência do predador, ele mesmo fazia os seus curativos e se curava extremamente rápido. Mas Naru sabia da milenar medicina indígena, né? E quando foi ajudar um francês a não morrer de hemorragia, onde uma das armas do predador arrancou sua perna, deu a ele seu remédio que deixou seu sangue gelar e diminuía os seus batimentos. E quando o predador apareceu, não conseguiu enxergar com sua visão de calor, porque o colonizador estava por ali, já sabendo o que fazer para não ser visto pelo predador. O problema era barulhos perto dele, né? Aí era fatal. E na tentativa de salvar Sully, seu irmão arrancou o capacete. Outro aprendizado, pois sem ele não consegue mirar. E bom, o trabalho em equipe era primordial. E Taby provou porque era chefe guerreiro, ferindo o predador de várias formas, extremamente habilidoso. Mas não podemos esquecer que o predador se camufla, né? E agora Taby sabia que dos dois, ele era a ameaça maior. E infelizmente o predador o pegou. E para desespero da sua irmã, Taby foi morto por ele. E depois de Taby tentar salvar sua irmã de novo e ser morto de verdade pelo predador, Naru escapou. E aí foi a tristeza enorme para Naru e para sua mãe em sua tribo, descobrindo que um dos seus filhos tinha morrido. E aí foi raiva e tristeza, a motivação certas juntas para procurar vingança. E olha, nesta parte eu já tava querendo muito uma série, com sei lá, no mínimo uns 10 episódios desta história maravilhosa. Mas partimos para a parte final do filme e à beira do rio avistou o francês que capturou ela e fez o seu irmão sangrar. Bom, ela fez a mesma coisa com ele. Fez esse doente sangrar com a mesma arma do predador, arrancando seu pé, e com seu remédio poderoso esfriou seu sangue, pois segundo ela, começava sua caçada, esperando o predador aparecer para matar o francês e arrancando da sua cabeça uma das suas principais armas, o capacete com mira a laser. E aí a nostalgia misturada com a ação, fazendo referências diretas ao filme dos anos 80 com o saudoso Schwarzenegger. E assim como no primeiro filme, aqui o predador é a caça, né, de uma garota sedenta por vingança, partindo pra cima dele sem piedade, até com a ajuda da sua real cachorra Sully. E olha, Naru estava tão determinada que até arrancou um braço do predador, e fazia tempo que eu não vi uma luta tão épica contra um predador, viu? Pois ela quase perdeu a cabeça literalmente também. Mas ainda fez o predador sofrer um pouquinho, e com a ajuda de novo do seu leal amigo, foi rápida e derrubou o predador no lago de lama, que ela quase morreu na caçada ao alienígena. Mas claro que isso não iria segurar ele, né? Mas esse era o seu grande plano, pois quando ele se levantou, estava exatamente onde Naru queria, pois o próprio capacete dele acionou, mirando bem na sua testa. E agora sim disse a frase que seu irmão a ensinou, finalizando o predador e terminando sua cutâmia. Só vai até aqui. Acabou.
E olha, vou confessar que eu nunca fiquei tão feliz no final de um filme, apesar do seu irmão Taby ter morrido. Pois além dela estar viva, de uma luta quase impossível de sobreviver, trouxe a cabeça do predador e além dela, mostrou que os povos brancos estavam por perto e teriam que ir para terras mais seguras. E claro, seu leal amigo e personagem mais simpático deste filme ainda estava vivo, onde pela primeira vez na tribo, a chefe guerreira agora era uma mulher. Terminando este filme maravilhoso com aquele gostinho de quero mais.